Muito boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para gravarmos mais um programa para o canal Carcarás. O Grupo Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Bom, para início de conversa, hoje eu estou com a camisa aqui do grande Padre Brown, personagem mais famoso do grande Chesterton, que escreveu a saga do Padre Brown, que é, sem dúvida nenhuma, o detetive mais espetacular da história da literatura. Eu sou muito fã do Padre Brown, a saga do Padre Brown, amo de paixão e recomendo aos senhores que vão lá e leiam a saga do Padre Brown. Realmente só tem coisa maravilhosa, só tem contos espetaculares. Para quem não conhece, a saga do Padre Brown é constituída de 5 livros. Cada livro é um conjunto de contos que tem o Padre Brown como protagonista desses episódios. Pois bem, então comprem e vão ler Chesterton, principalmente a saga do Padre Brown. Então vamos continuando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a relação entre o sagrado e melhor dizendo, entre a tentativa de transformar o sagrado em algo puramente imanente, tanto na perspectiva de Nietzsche como na perspectiva de Joyce. Fiz isso porque eu vi um grande crítico literário dizendo que Joyce defendia valores, que Joyce era isso, que Joyce era aquilo. Na verdade, ele não compreendeu muito bem Joyce, não. Joyce propõe uma ruptura. Então vamos entender aqui esse paralelo que há entre Nietzsche e Joyce. Primeiro, rapidamente, nós temos que compreender o que, de certa forma, a gente deve entender como sendo sagrado. Primeiro, o sagrado ele tem 2 polos, um polo imanente e um polo transcendente. Segundo, o transcendente sempre se manifesta no imanente. Terceiro, o sagrado ele tem algumas características que lhe são peculiares. Primeiro, ele desperta em nós assombro, senso de iniquidade, alteridade, ou seja, não existe nada maior do que ele, nem na natureza, nem no cosmos. Ele desperta em nós um senso de majestade, um senso de dependência ontológica, por exemplo, desperta em nós o senso de criação. Então, essas perspectivas, essas características acontecem quando o sagrado se manifesta. Veja que quando Moisés entrou em contato com Deus, ele se assombrou, despertou nele o senso de dependência ontológica, de criatura. Tá? Então, o senso de fascínio. Então, isso é perspectiva. Então, isso são características que se manifestam, que ocorrem quando o sagrado se manifesta no ser imanente. Muito bem, o sagrado ele só se manifesta no ser imanente, ou seja, o sagrado só se manifesta no mundo vivo, só se manifesta no ser infinito. O que eu quero dizer com isso? Que o sagrado, tá, ele tem a sua manifestação perceptível pelo ser finito, ou seja, ele se manifesta sempre no ser finito, sempre no secular, sempre no mundo vivo. Então, se a gente compreender essas perspectivas do sagrado, como ele se manifesta, quais são os seus polos, a gente tem que entender o seguinte, que, de certa forma, o sagrado primeiro, o que aconteceria se a gente partisse da perspectiva que o ser, Deus ou deuses, de certa forma, fosse integralmente transcendente? Se esse ser é integralmente transcendente, o que vai acontecer? Ele está para além, ele não é alcançável pelo homem. Então, o universo e os homens estão abandonados. Logo, a experiência se dessacraliza. Por outro lado, se a gente tiver essa concepção de que o sagrado é integralmente imanente, né, o que acontece com a experiência? Se ele é totalmente imanente, vai faltar aquelas perspectivas da transcendência do sagrado que nós vimos, que são o assombro, a dependência ontológica, o fascínio. Logo, o que nós temos? Nós não temos uma experiência sacra, tal como a que nós acabamos de definir lá no início, quando o sagrado se manifesta, quando o transcendente se manifesta no imanente. O que nós temos agora? Nós temos a imanência pura, ou seja, a tentativa, nós só temos uma experiência, melhor dizendo, secular, profana.
Então, se a gente partir da perspectiva que o ser é puramente transcendente, nesse caso a experiência se dessagraliza. Se partimos da perspectiva de que o ser é puramente imanente, então nesse caso nós temos o quê? Uma experiência puramente secular, profana. Lembrando que o oposto do sagrado é o profano, certo? Muito bem, avançando. Então, nós herdamos essa concepção de que o sagrado ele tem essa concepção, ele transita entre esses dois polos, o polo transcendente e o polo imanente. Nós herdamos a tradição judaica, herdamos dos hebreus, melhor dizendo. Mas é no cristianismo que essa concepção ela ganha maior sustentabilidade. Porque no cristianismo nós temos Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e o homem, ou seja, nós temos em uma só pessoa manifestados ao mesmo tempo a imanência e a transcendência. Então, Cristo ele é o próprio equilíbrio dessa concepção do sagrado que nós herdamos do povo hebreu. Agora, a questão é a seguinte, de certa forma, isso foi a base do pensamento da tradição ocidental até século XVIII. Ou seja, nessa perspectiva, nós tínhamos o polo mais intenso, o polo da transcendência. Depois, a partir do século XVIII, acontece o inverso. O polo imanente é que vai ganhar a predominância nessa relação do sagrado. E o que nós vamos aqui analisar agora? Se a gente fosse estudar como esse processo foi construído, teríamos de estudar muitos pensadores. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é apenas mostrar como, de certa forma, o Nietzsche e o Joyce eles são soldados do mesmo exército, ou seja, eles querem construir uma perspectiva de um sagrado puramente imanente. Então vamos lá. Primeiro, qual é a concepção de Nietzsche? Melhor dizendo, o que se tinha na concepção cristã? A ideia de que você faz o bem, você pratica o bem por amor à bondade. Qual é a estratégia de Nietzsche? Qual é a maracutaia, né? Diria o Lula. Lula que gostava desse termo. Qual é a maracutaia? Então, o que Nietzsche vai armar? Nietzsche vai tentar substituir tudo isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, não. O que existe, na verdade, não é que o homem faz o bem por amor à bondade. O que existe, na verdade, é aquilo que ele vai chamar de generosidade gratuita. E essa generosidade gratuita, como é que ela brota? Ela brota, vamos dizer assim, de uma espécie de impulso, que esse impulso é gerado por uma espécie de superabundância de potência. Ele chama esse impulso que vai gerar isso, é um impulso gerado por uma superabundância de potência. Então o sujeito tem uma generosidade gratuita que é gerada por um impulso de superabundância de potência. Mas, na verdade, essa estratégia é feita por com um objetivo. Ou seja, o que ele quer, na verdade, é substituir a vontade do espírito que orienta as pessoas a fazer o bem por uma vontade que ele vai chamar mais na frente de vontade de potência. E vai dar o processo necessário para que o homem chegue a essa vontade de potência. Onde ela se manifesta de forma sublime no homem. Então, o que acontece? Nietzsche ele tinha a ideia de que a sociedade, a civilização ocidental tinha sido enganada por dois trapaceiros, Sócrates e Cristo. Por quê? Sócrates e Cristo vão apregoar as bases daquilo que ele vai chamar de tu deves. Então, olha, tu deves ser ético, tu deves fazer isso, não deves roubar, tu deves ser honesto, deves honrar pai e mãe. Então, os preceitos tanto do cristianismo como da antiga filosofia grega, Nietzsche interpreta isso como sendo uma espécie de tu deves, uma imposição. Então é preciso se libertar desse tu deves. Então ele vai criar um mecanismo constituído de 3 metamorfoses, sobretudo no Zaratustra. Ele vai criar um tratado de ataque à filosofia socrática no livro dele, Crepúsculo dos Ídolos. Já a perspectiva cristã ele desenvolve de forma mais intensa no Além do Bem e do Mal e, sobretudo, no Zaratustra. Assim falou Zaratustra. E aí, o que acontece? Então, ele vai criar 3 metamorfoses para fazer essa superação. Ou seja, retirar o homem da obediência do tu deves, para que o homem alcance o eu quero, né? O supremo sim. Como é que se dá esse processo? Ele vai traçar
3 metamorfoses. Ele vai dizer que, primeiro, eu chamo a primeira fase de estado de camelo, em que, vamos dizer assim, o espírito ele é representado por um camelo, por ter aquele peso nas costas, aquele peso, as corcovas representam o peso do ascetismo. Logo em seguida, esse camelo ele precisa passar para o estágio de leão, e no estágio de leão, perdão, o leão representa o eu quero. E o leão vai direto ao deserto para lutar contra quem? Contra o dragão. Estão lembrados? O dragão, lá no Zaratustra, ele tinha as escamas do dragão, representavam o quê? Representavam as virtudes morais. E o leão, para se libertar, para sair do domínio do tu deves e alcançar o eu quero sublime, ele precisa vencer o dragão. O dragão representa exatamente isso, a morte, que traz consigo o quê? As virtudes milenares. Então temos de destruir essas virtudes milenares para que se possa alcançar o estado sublime da vontade pessoal, o eu quero. Olha só, dizendo de uma outra forma, se as virtudes milenares dizem não roube, não estupre, não mate, não engane, ninguém te diz roube, mate, estupre, engane. É assim que você sai do tu deves e alcança o eu quero, a vontade própria. Vai em busca do Supremo, sim. E aí, vencendo o dragão, aí sim, a terceira metamorfose, na terceira metamorfose, aí o leão ele se transforma em criança. E por que criança? Porque a criança tem vontade própria. A inocência da criança manifesta-se através da vontade própria. É o chamado eterno retorno. Então é preciso fazer essas 3 metamorfoses para que o homem atinja a inocência, para que a partir daí ele manifeste a sua própria vontade, dissociada das imposições que decorrem diretamente das virtudes milenares, que representam a escama do dragão, que deve ser morto para que a vontade própria possa ser exercida. Então, é mais ou menos de forma bem simples essa a jogada, a estratégia que a gente faz para retirar o homem daquilo que ele chama de tu deves e levá-lo àquilo que ele tem como eu quero. Ele vai levar o homem à consecução daquilo que ele chama de o supremo sim. Então, nesse estágio, é um estágio em que nasce um novo homem, estaria preparado o novo homem fora dessas virtudes milenares. Agora, qual é a grande sacada? Entendeu? Nietzsche rompe com a tradição, com a ideia do sagrado transcendental, e aí ele traz um sagrado puramente imanente, ou seja, habitando no próprio novo homem. Então, no próprio novo homem, ele traz consigo a própria concepção do sagrado. Um sagrado puramente imanente, contido nesse novo homem, com a manifestação sublime da vontade de potência. É mais ou menos um esquema que já fora construído pelo Joaquim de Fiore, tempos atrás. E Nietzsche, de certa forma, ele leu Joaquim de Fiore e foi influenciado também por ele. Joaquim de Fiore pregava também esse alcance a esse terceiro estágio, mas da seguinte forma. O primeiro estágio era o estágio de subordinação, em que o período em que Moisés era o líder do povo hebreu. O segundo estágio da história era feito num período em que era necessário preparar a vinda de Cristo, e João Batista era tido como líder. Num terceiro estágio, que é o chamado estágio do Espírito, você tem Deus já no próprio homem. Deus, você não tem mais que buscá-lo, ele já está com você. Então você tem no próprio homem o quê? A transcendência está agora no próprio homem, ou seja, o próprio homem carrega consigo a própria essência do sagrado, que é uma imanência do sagrado, ou seja, o sagrado está totalmente no ser vivo, no mundo vivo, mas precisamente no ser finito que é o homem, que é a mesma estratégia tomada por Nietzsche. E de certa forma, e aí eu vou pular já para Joyce, James Joyce também, de certa forma, vai tentar fazer a mesma maracutaia. Ou seja, romper com a tradição para trazer para o ser imanente a completude do sagrado.
Então, eu comecei a desconfiar de Joyce, eu gostava, mas eu comecei a desconfiar depois que eu passei a ver umas críticas do Fulton Sheen sobre ele. Aí eu comecei a ficar com as minhas orelhas em pé. E aí, depois que eu fui estudar o sagrado na tradição, eu vi que Joyce era uma espécie de Nietzsche da literatura. E aí eu vi que era veneno puro e passei a execrá-lo, embora ele escreva muito bem na forma, mas o conteúdo é puramente venenoso. Então vamos lá. Primeiro, Joyce, ele, na vida particular, ele rompe com a tradição da igreja. Ele tinha a concepção de que a Igreja Católica Irlandesa ela era uma autoridade que impedia a livre manifestação do pensamento. Então, para ele manifestar a sua própria vontade, era preciso o quê? Romper com a igreja. E aí, no livro dele, que é isso aqui que eu vou ler um trecho aqui no Retrato do Artista Quando Jovem, da editora Abril, que eu vou ler um texto dele, ele vai explanar boa parte da sua estratégia de transformação do sagrado em algo puramente imanente, que vai se completar no livro dele, Ulisses. Então, aqui ele tem um personagem chamado... deixa eu desmarquei o livro, um personagem chamado Stefan, que tem uma experiência com o sagrado imanente. Vamos ver como ele descreve essa experiência com o sagrado imanente. Página 161. Uma rapariga apareceu diante dele no meio da correnteza, sozinha e quieta, contemplando o mar. Agora ele vem, ó. Era como se magicamente tivesse sido transformada na semelhança mesma de uma estranha e linda ave marinha. A ave, prestem atenção, que isso é simbólico, uma ave marinha. Lembrem-se que a pomba do Espírito Santo também é uma ave, e branca. Suas longas penas esguias e nuas eram delicadas como as do Grow, e eram claras até onde sua esmeralda da água do mar as rodeava, marcando a sua carne. As coxas rijas, de uma corolação suave, como as do marfim, estavam à mostra quase até os quadris, onde as alvas franjas do seu calção eram como, importante agora, eram como penugem de alva e macia pluma. A orla azul clara do seu saiote ajustava-se garridamente em torno de sua cintura, abotoando-se atrás. O peito era o de um pássaro macio e leve, tão leve e macio como o de um pombo de penas negras. Mas os seus cabelos compridos eram de menina e de garota, tocada pelo deslumbramento de uma beleza mortal. Era a sua face. Tocada por uma beleza mortal, era a sua face. Ela estava sozinha e parada, contemplando o mar. E quando lhe sentiu a presença e o olhar maravilhado, volveu até ele os olhos numa calma aceitação do seu deslumbramento, sem pejo nem luxúria. Mais abaixo. Aí ele contempla. Deus do céu, exclamou a alma de Stephen, numa explosão de alegria profana. Depois eu vou ler um outro trecho. Então o que nós temos aqui? Primeiro, ele contempla o ser finito com todas as características que despertam no ser finito a presença do sagrado. Estão lembrados? Deslumbramento, dependência ontológica, fascínio. Então, todos esses sentimentos ele desperta por um ser finito. Então, ele substitui o ser do sagrado transcendente pelo sagrado imanente. Mais ainda, veja que a pomba do Espírito Santo é branca. A similitude que ele dá aqui, ele dá para a pomba negra. E a imagem de penas negras na ave, a pomba negra representa o contrário da pomba branca, ou seja, o pecado, a impureza. Então, ou seja, ele está contemplando, ele está dando asas, ao pecado, ao outro lado, contrário àquilo que representa a manifestação do Espírito Santo. E por que ele, de certa forma, faz isso? Porque ele preconiza o rompimento. Joyce, e aqui no livro a gente percebe o seguinte,
De certa forma, o Joyce, ele tinha uma aversão à igreja, depois, obviamente, quando ele rompe, pelo seguinte aspecto. A igreja representa, ou melhor, apregou a ideia de que não se deve dar ao espírito, perdão, à carne, a mesma autoridade e importância que se dá ao espírito. Porque as obras da carne são, segundo Paulo, avareza, pornografia, prostituição. Joyce vai tentar fazer o contrário, ou melhor dizendo, Joyce vai numa outra perspectiva. Ele vai tentar buscar uma unidade do ser, ou seja, ele propõe que a carne e o espírito são elementos de uma mesma realidade. É como se houvesse uma unidade indissolúvel entre carne e espírito, indo na contramão daquilo que a tradição ocidental, caracterizada pelo cristianismo, sempre apregou. Então, ele rompe com a perspectiva, depois ele tenta construir a própria ideia do sagrado imanente, quando dá contemplação do ser finito. Vou ler um outro trecho aqui, vamos mais uma vez aqui, pegar um outro trecho dele. Esse trecho aqui é mais cavernoso. A imagem dela entrara na sua alma para sempre, e palavra alguma tinha quebrado o silêncio sagrado de seu arroubo, avançando um pouco mais. Viver, errar, cair, triunfar, recriar a vida para além da vida. Um anjo selvagem lhe tinha aparecido, o anjo da mocidade e da beleza mortal. Um mensageiro das cortes esplêndidas da vida para encarar diante dele, num instante de deslumbramento, estão vendo? De deslumbramento, olha, manifestação do sagrado, os portões de todos os caminhos do erro e glória. Viu? De novo, um anjo selvagem lhe tinha aparecido, o anjo da mocidade e da beleza mortal, para escancarar diante dele, num instante de deslumbramento, ou seja, escancarou diante dele o quê? Os portões de todos os caminhos do erro e da glória. Seguir, seguir, sempre para adiante, para adiante. Então, qual é a experiência que ele tem aqui? Por isso que em um outro trecho, aí vocês vão entender melhor o que significa esse, num outro trecho que complementa esse, se a gente, num cômputo geral da ideia, ele diz assim, e seguiu, e estava disposto a aprender a sabedoria dos homens através das ciladas do mundo. Mas por que tudo isso? Porque é preciso romper com uma tradição existente para que a partir daí, ou seja, você transforme a sua própria vontade numa vontade sagrada. Ou seja, de novo, a perspectiva de Joyce é a mesma de Nietzsche. É a construção do sagrado imanente. Ou seja, o sagrado dentro do próprio ser finito. Tanto que ele diz, e na experiência dele isso fica bem claro, além dele tomar o finito como sagrado, com todas aquelas expressões que são peculiares ao sagrado, além do mais, ao sagrado, além do mais, ele preconiza a ideia do erro. Abriu-se diante de mim todas as portas, ou seja, agora eu tenho toda a possibilidade de ser livre, porque rompi com a tradição. Rompendo com a tradição, agora eu posso fazer todas as minhas vontades. Joyce é um veneno peçonhento para nós que somos defensores da tradição católica. Joyce e Nietzsche são dois venenos peçonhentos. Nietzsche tenta substituir a vontade do espírito pela vontade oriunda do eu quero, que vai descambar no supremo sim. E a supremacia sagrada se concentra no próprio homem. A liberdade do homem se dá com a destruição da perspectiva que está consagrada nas virtudes milenares em Nietzsche. E em Joyce é preciso romper com a perspectiva cristã que separa carne do espírito, ou seja, a perspectiva que rejeita as obras da carne e que enaltece as obras do espírito. Joyce quer o contrário. Ele quer unificar carne e espírito numa mesma unidade,
uma mesma realidade, como se fossem elementos de uma mesma realidade. Então veja que ele contempla o finito, traz consigo uma unidade que constituída de carne e espírito como aspectos de uma mesma realidade. Tem uma experiência transcendente que um anjo que abre diante dele todos os portais do erro, do acerto. Veja, e agora que ele é livre, o erro e o acerto fazem parte dessa nova vida que ele irá trilhar. Por quê? Porque ele, na perspectiva dele, carne e espírito, obras da carne e obras de espírito fazem parte de uma mesma realidade. Por isso que ele anda no caminho do erro e no caminho do acerto. Porque tudo isso está condensado numa mesma realidade, numa mesma estrutura. Então você rompeu com a perspectiva da transcendência que se manifesta no imanente, você só tem a imanência no próprio ser finito, que faz a sua própria vontade. Então, tanto Nietzsche como Joyce são soldados do mesmo exército, ou seja, eles defendem a construção de uma perspectiva do sagrado puramente imanente, rompendo com a tradição que nós herdamos da moral judaico-cristã, sobretudo iniciada nos hebreus e tendo como ponto basilar de firmeza o cristianismo. Então, é isso que nós temos que entender. Então, desde que eu passei a compreender essa perspectiva em Joyce, eu digo que Joyce, para mim, simplesmente deixou de existir. Não tenho mais nenhum tipo de afinidade por esse tipo de leitura que apregoa na alma a ruptura com a moral cristã e apregoam de forma indubitável a máxima de que é se libertando das virtudes milenares, é se libertando do tu deves, é se libertando da tradição cristã que você vai conseguir encontrar a própria essência da vida. O que há de mais sublime, um ser superior, um ser que, por fazer a sua própria vontade, transita da mesma forma, tanto pelo erro quanto pelo acerto. E que isso é a condição necessária para que ele encontre a própria essência do ser, a própria essência da vida. É aí que está o perigo. É aí que está toda a maracutaia, tanto de Nietzsche quanto de Joyce. Um grande abraço e até